Gravando. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso livro, intitulado Ira. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, vamos iniciar. E o título é: Sua ira é realmente justa? Claro, eu estava com raiva, declarou Clarence, mas eu tinha o direito de estar com ira. Sua admissão relutante foi rapidamente seguida por uma pergunta retórica que muitos pastores já ouviram muitas vezes. Afinal, Jesus Cristo não ficou com ira? Os comentários de Clarence vieram depois de outra discussão intensa com sua esposa Judy e seu adolescente difícil de lidar. A raiva doméstica aumentou até que Judy deu o ultimato: peça ajuda ou saia. Cheio de medo, embaraço e frustração, Clarence fez a escolha certa e pediu ajuda ao seu pastor. O caso de Clarence não é incomum. Claro, eu estava com ira, mas era uma ira justa. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você disse isso? E o que fazemos com as palavras de Clarence? Ele estava correto? Sua ira era semelhante à de Cristo? Como você avalia se sua ira ou a raiva de seu amigo é uma ira justa ou uma ira pecaminosa? A Bíblia retrata ambos, como nós sabemos. O perigo da autoilusão. Vamos começar com uma observação humilhante. A maior parte da ira humana é pecaminosa. O registro bíblico confirma isso. O termo mais frequente do Antigo Testamento para a ira, no hebraico, APH, denota a ira humana 47 vezes. E pelo menos 42 dele, 89%, indicam ira pecaminosa. Embora tenhamos a tendência de presumir o melhor de nós mesmos, a Bíblia frequentemente adverte contra o auto-engano. Tendemos a esconder nossos pecados, cobrindo-os com branqueamento espiritual. Pintamos nossa ira como pura. A Bíblia sabe melhor. Jeremias 17:9 diz: o coração é enganoso acima de todas as coisas e além da cura. Efésios 4:22 diz: abandone o seu velho eu, que está sendo corrompido por seus desejos enganosos. Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13 diz assim: vejam, irmãos, que nenhum de vocês tenha um coração pecaminoso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Mas encorajem-se uns aos outros diariamente, enquanto se chamar hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Este simples aviso deve colorir qualquer consideração sobre a justiça de nossa ira. Devemos abordar essa questão com uma aguda consciência deste perigo. O profeta Jonas fornece um caso clássico de auto-engano. No livro de Jonas, no capítulo 4, registra que Jonas ficou muito descontente e ficou com ira. 2 vezes Deus o confronta com a mesma pergunta: você tem o direito de estar com ira? A resposta de Jonas: eu faço, disse ele. Estou com ira o suficiente para morrer. O profeta, autoenganado de Deus, afirma a legitimidade de sua ira. A resposta de Deus e o fluxo da narrativa deixam claro que Jonas estava errado. Para Jonas, a ira não era um direito dado por Deus. Jonas não tinha justificativa para justificar sua ira pecaminosa como justa. Dado o perigo do auto-engano, como podemos distinguir a ira pecaminosa da ira justa? Como podemos discernir se nossa ira é realmente cristã e ajudar os clarenses e claras em nosso mundo? Mais importante, como podemos fazer isso com base em critérios bíblicos? 3 critérios de ira justa. Vamos considerar 3 marcas distintivas, aliás, distintivas, 3 critérios diferenciais da ira justificada e então observar esses critérios em Jesus e em vários outros personagens bíblicos.
Nosso objetivo é encorajar a ira justa e expor suas falsificações frequentes. Número 1. A ira justificada reage contra o pecado real. A ira justificada surge de uma percepção precisa do verdadeiro mal, do pecado, conforme definido biblicamente, ou seja, como uma violação da palavra de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 e 1 João capítulo 3, verso 4. Qualquer falta de conformidade ou transgressão à lei de Deus, a ira justificada não resulta apenas de ser incomodado ou de violações de preferência pessoal ou tradição humana. Ela responde ao pecado conforme definido objetivamente pela palavra de Deus, incluindo violações de ambos os grandes mandamentos do nosso Senhor. Mateus capítulo 22, do verso 36 ao 40. Segundo, a ira justificada se concentra em Deus e em seu reino, direitos e preocupações, não em mim e nem meu reino, direitos e preocupações. Nas Escrituras, os motivos centrados em Deus e não os motivos egocêntricos conduzem à ira justa. A ira justa se concentra em como as pessoas ofendem a Deus e seu nome, não a mim e meu nome. Termina em Deus mais do que em mim. Em outras palavras, ver com precisão algo como ofensivo não é suficiente. Devemos vê-lo principalmente como uma ofensa a Deus. A raiva justa pulsa as preocupações do reino. 3. A ira justificada é acompanhada por outras qualidades divinas e se expressa de maneiras piedosas. A ira justa permanece autocontrolada. Ela mantém a cabeça sem xingar, gritar, se enfurecer ou perder o controle. Nem entra em espiral descendente de autopiedade ou desespero. Ele não ignora as pessoas, despreza as pessoas ou se afasta das pessoas. Em vez disso, a raiva justa traz consigo as qualidades gêmeas de confiança e autocontrole. A raiva cristã não consome tudo e é míope, mas canalizada para fins sóbrios e sinceros. Tensões divinas de luto, conforto, alegria, louvor e ação o equilibram. Em vez de nos impedir de cumprir o chamado de Deus, a ira justa leva a expressões piedosas de adoração, ministério e obediência. Demonstra preocupação com o bem-estar dos outros, levanta-se em defesa dos povos oprimidos, busca justiça para as vítimas. Ele repreende os transgressores. A ira divina confronta o mal e exige arrependimento e restauração. David faz 7 perguntas para ajudar alguém a avaliar se sua ira é justa. Primeiro, você fica com ira das coisas certas? Segundo, você expressa sua ira de maneira certa? Terceiro, quanto tempo dura sua ira? Quarto, quão controlada é a sua ira? 5, o que motiva sua ira? 6, sua raiva está preparada e pronta para responder aos pecados habituais de outra pessoa? 7, qual é o efeito de sua ira? Observe como essas perguntas refletem sabiamente nossos 3 critérios. A pergunta 1 nos aponta para o nosso primeiro critério, raiva contra o pecado real. As perguntas 5 e 6 abordam o nosso segundo critério, a raiva centrada em Deus. E as perguntas 2, 3, 4 e 7 exploram vários aspectos de nosso terceiro critério, a raiva expressa de maneira piedosa e acompanhada de frutos piedosos. A justa ira de nosso Senhor. Se os frequentes acessos de ira de Clarence são de fato justos, como os de Cristo, então precisamos examinar a raiva de Jesus. O que vemos quando estudamos as Escrituras? Profeticamente, os salmos retratam a vinda de Cristo como um rei cuja ira pode explodir em um momento em que tem amor, a justiça
e ódio à maldade. Salmos 2, verso 12, Salmos 45, verso 7, e conferir Hebreus capítulo 1, verso 9. Outras passagens do Antigo Testamento retratam o Messias como o juiz vindouro que resgatará e restaurará seu povo e punirá seus inimigos com terrível vingança. Ao se voltar para os evangelhos, pode-se esperar e encontrar uma série de demonstrações de raiva em Jesus. Pronto para uma surpresa? Apesar das noções populares, em apenas alguns casos, vemos um Salvador irado. Ao julgar pelo registro da Bíblia, a ira era um incomum para Jesus, e certamente muito menos do que vemos em Clarence e em nós mesmos. A ira crônica simplesmente não caracteriza sua vida. Apesar das provocações diárias dos outros, sua ira se limitava a ocasiões específicas. Vamos considerar as 3 ocasiões claras e específicas à luz de nossos critérios. Embora possa haver exposições adicionais, limitaremos nosso estudo às 3 ocasiões em que a Bíblia usa linguagem explícita da raiva para descrever Jesus. Anexo 1. Jesus e os fariseus. Encontra-se em Marcos, no capítulo 3, do verso 1 ao 6. Em Marcos 3, 1, 6, Jesus encontra um homem em um sábado que precisa de cura. Por causa de suas noções erradas sobre o sábado, os fariseus se opõem à intenção de Nosso Senhor de curá-lo. Como Nosso Senhor respondeu? Ele olhou para eles com raiva e, profundamente angustiado com seus corações obstinados, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e sua mão foi completamente restaurada. Considere nossos critérios para a raiva justificada. Jesus percebeu com precisão o pecado dos fariseus. Seus corações duros, exibidos em seu olhar crítico em relação a ele, sua recusa em responder à sua pergunta penetrante e sua trama assassina. Além disso, eles careciam de misericórdia e compaixão pelo homem sofredor. Claramente, a ira de Cristo é uma reação contra o pecado real deles. No entanto, essa reação foi mais do que uma resposta a uma ofensa pessoal. O pecado dos fariseus se opôs e impediu a missão de Jesus como Messias designado por Deus. No fluxo da narrativa de Marcos, o ministério de cura de Jesus atestou seu chamado messiânico, 2, verso 12. E sua escolha deliberada do dia de sábado destacou seu senhorio sobre ele, 2, versos 27 e 28. Desprezar e se opor à obra de cura de Jesus é desprezar e se opor ao avanço do plano redentor de Deus, interromper seu programa messiânico e prolongar o domínio de Satanás. A ira de Nosso Senhor estava intimamente ligada a Deus e seu reino, direitos e preocupações. Como a ira de Jesus se manifestou? Com perfeito autocontrole. Ele manteve sua cabeça sem extravasar raiva ou perder o controle. Nem essa raiva justa o imobilizou ou impediu seu trabalho de cura. Ele permaneceu sóbrio e ousado em ministrar ao aleijado. Nosso Senhor não suspendeu a tarefa que lhe foi dada por Deus enquanto ia resfriar-se. Ele não suspendeu seu ministério a essa pessoa necessitada até acabar com seus críticos farisaicos. Ele pressionou, apesar de sua furiosa oposição e planos para matá-lo. Temendo a Deus, ele não temia mais a ninguém. Ele buscou corajosamente a justiça e a misericórdia enquanto cumpria a missão de seu pai. Anexo 2. Jesus e seus discípulos. Encontra-se em Marcos 10, do verso 13 ao 16. Então, Marcos 10, vemos novamente Jesus irado, mas não contra seus inimigos, mas contra seus próprios discípulos. Um grupo de pessoas trouxe seus filhos para Jesus tocá-los e abençoá-los, mas por razões não declaradas, seus discípulos repreenderam esses pais. Diante de tais maus tratos, frios contra os outros, Nosso Senhor ficou indignado com os discípulos. Quaisquer que sejam seus motivos,
esses discípulos efetivamente impediram que esses pequeninos e talvez seus pais o conhecessem. O que alimentou a ira de nosso Senhor? Um desejo inflexível pela extensão do reino de Deus. Os discípulos impediram esse desejo justo. A paixão pelo reino de Deus consumiu Cristo, não sua própria popularidade, fama, aprovação ou necessidade de se sentir necessário. Embora nosso Senhor desejasse sinceramente que essas crianças específicas entrassem no reino, uma leitura cuidadosa sugere uma oportunidade para ilustrar a natureza da fé salvadora. O reino, afirmou ele, não pertence às crianças, ou seja, jovens humanos, mais do que humanos mais velhos. Pertence àqueles como estes, aqueles que receberão o reino de Deus como uma criança. A receptividade infantil retrata o desamparo. Nosso Senhor estava usando uma ilustração visual de que o reino é recebido por pessoas desamparadas pela graça por meio da fé. Lucas capítulo 12, verso 32, Hebreus capítulo 12, verso 28. Sua ira surgiu porque seus discípulos estragaram essa poderosa ilustração da salvação pela graça por meio da fé. Eles impediram o evangelho de Deus e minaram seu reino. Como Jesus se comportou em meio à sua justa ira? Como em Marcos 3, ele manifestou autocontrole. Ele não ficou furioso, nem sua raiva impediu seu ministério. Ele amou essas crianças, segurou-as e abençoou. Ele não deu um tempo limite para repreender seus discípulos. Ele repreendeu seus discípulos, depois concentrou sua atenção nas crianças e buscou a vontade de seu Pai de abençoá-las. Anexo 3. Jesus e os mercadores do templo. João capítulo 2, do verso 13 ao 17. João 2 registra uma das talvez duas ocasiões em que Jesus purificou o templo daqueles que o transformavam em um mercado. Mercadores vendiam animais, presumivelmente para sacrifícios no templo, e trocavam dinheiros no pátio do templo de Jerusalém para facilitar essas vendas. O relato paralelo de Mateus declara explicitamente sua ilegalidade. Está escrito, disse-lhe ele, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Mateus capítulo 21, verso 13, citando Isaías capítulo 56, verso 7 e Jeremias capítulo 7, verso 11. Tais atividades desonravam o templo de Deus e vitimizavam os pobres. Novamente, nosso Senhor reage contra o pecado real. Por que vemos essa passagem como uma passagem de ira? Embora nem João nem os outros escritores do Evangelho usem palavras de ira para o que Jesus fez. Uma dessas palavras aparece no versículo 17. Lembraram-se seus discípulos de que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. O termo zelo carrega o sabor de ira e indignação. Hebreus capítulo 10, verso 27, combina isso com a ira de Deus, o fogo ardente que consumirá os inimigos de Deus. Um escritor define o zelo de nosso Senhor aqui como sua indignação ardente, como a poluição da casa de Deus. Enquanto o outro chama de ciúme ardente pela santidade da casa de Deus, zelo, sim, mas zelo pela casa de quem? O que motivou a ira de Jesus? Era zelo pela casa de Deus, não vingança pessoal. Eles não estavam poluindo e profanando sua casa, mas a casa de seu pai. Para Jesus, não era sobre mim, mas sobre meu pai. O que marcou a ira de Jesus? O que acompanhou e surgiu a partir dele? Novamente, vemos nosso Senhor permanecendo sob controle. Enquanto a ira pecaminosa grita, amaldiçoa, desabafa e se enfurece, a ira justa mantém uma conduta piedosa. No entanto, a ira controlada de nosso Senhor não era fraca. Foi de confronto,
fortalecido com poder. Sua ira se mostrou em atos judiciais ousados. Cristo concentrou sua energia para trazer julgamento contra o mal. Ele expulsou os animais com um chicote, ele espalhou as moedas, virou as mesas e ordenou aos vendedores de pombas que desocupassem o local imediatamente. Nesse ato judicial, motivado pela glória de Deus, vimos uma amostra das demonstrações finais de julgamento de Cristo. Apocalipse 6, do verso 16 e 17, retrata uma dessas cenas. Eles clamavam aos montes e às rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá resistir? Em resumo, a ira de Cristo apresentou 3 critérios para avaliar a retidão ou injustiça de nossa própria ira. Ele reagiu contra o pecado atual. Ele se concentrou em Deus e em seu reino, direitos e preocupações, mais do que nos seus. E surgiu não porque as pessoas pecaram contra ele, mas porque pecaram contra seu pai e contra outras pessoas. Além disso, outras qualidades e expressões divinas o acompanhavam. Jesus não era frio, estoico e indiferente à honra de Deus e ao bem-estar de outras pessoas. Ele também não teve ataques ou recuou. Ele ministrou às pessoas. Mas, e as ofensas pecaminosas dirigidas a ele pessoalmente? Como Jesus respondeu? Surpreendentemente, não com raiva. Em vez disso, 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 21 ao 23, descreve sua reação ao abuso severo. Jesus confiou a si mesmo e seus inimigos a Deus, seu Pai, o justo juiz. Versículo 23, conferiu 4:19 e Romanos 12, verso 19. Ele não se vingou ou pecou com a língua, versos 22 e 23. Em vez disso, ele fez o bem. Ao orar pelo perdão de seus inimigos, em Lucas 23, verso 34, na parte A, tendo estabelecido seus direitos pessoais, em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, ele estava livre para servir seus inimigos sem raiva. Ficamos por aqui e amanhã continuaremos ainda com o capítulo 2. Fica na paz do Senhor.